Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse quinto vídeo do laboratório e nós continuaremos trabalhando com o aeropêndulo, então eu sugiro vocês trabalharem com o modelo não linear dele quando forem fazer as simulações, que é esse modelo aqui. E quando vocês forem fazer o projeto, não se esquecer de utilizar o modelo linearizado em torno desse ponto de operação, o barra, θ barra, e o modelo linearizado é esse daqui. De novo, as equipes de laboratório vão postar aqui os resultados da turma. Então, tenho aqui a equipe de laboratório da primeira turma e depois da segunda turma. Nós continuaremos trabalhando ainda, investigando com o lugar geométrico das raízes, só que hoje, nesse experimento, nós vamos estar trabalhando, investigando outros aspectos do lugar geométrico das raízes que normalmente, às vezes, são deixados meio de lado, não se dá muita atenção para isso. Em especial, eu vou deixar com que vocês mesmos façam o projeto e escolham a estrutura dos seus controladores. Claro, não vou deixar vocês, não vou permitir que vocês façam uso do PID, que foi o que a gente utilizou no experimento número 4, o que então a gente estaria perdendo um pouco a graça aí, do nosso experimento, né? Bom, além disso, eu vou passar alguns bizus para vocês de como você pode talvez deixar o seu projeto mais robusto ou aumentar a chance de ele funcionar em bancada. O Prelab ele tem 3 etapas, tem 3 perguntas aí que eu solicito que vocês respondam. A primeira delas é: suponha que você tem uma tarefa de controle que consiste em rastrear uma entrada do tipo degrau. Você sabe que a planta GDS e o controlador GCDS não possuem integradores em seus modelos. Então, se você tiver essa malha de controle aqui, ou seja, se nossa referência é do tipo degrau, ele gera o nosso sinal de referência RDS. Nós temos aqui um elo de feed forward, onde faz o mapeamento do sinal de referência que eu gostaria que a planta estivesse, né, um degrau constante, para diretamente a entrada da planta, e o controlador entra apenas para corrigir desvios. Eu peço para que vocês demonstrem qual que deveria ser esse ganho K', dada essa malha de controle aqui, para que o erro em regime permanente fosse nulo. Note que aqui não pode haver nenhum tipo de integrador no ramo direto aqui, porque senão coisas ruins acontecem. Então, esse é o primeiro exercício. Eu peço para que vocês façam esse cálculo e o entregável é a demonstração matemática do valor deste ganho K'. O segundo exercício é onde entra realmente a parte de projeto. Então, eu peço para que você defina uma estrutura dos seus controladores. Então, meus controladores vão ter 2 polos e um zero. Meus controladores vão ter 2 polos e 2 zeros. 10 polos e 10 zeros. Não sei, você vê aí o que você vai ter que fazer, qual a quantidade de polos e zeros que você gostaria que houvesse ali no seu controlador. E eu gostaria que você também não simplesmente carteasse isso, ou simplesmente utilizasse o RLTool para você chegar nessa resposta. Eu gostaria que você fizesse algum cálculo utilizando as regrinhas do Rootlocus, para que você saiba quantos polos e quantos zeros você precisaria para atrair os ramos, para posicionar os polos de malha fechada numa determinada região ou posição. Além disso, eu peço para que você tenha a malha fechada tenha as seguintes características. O tempo de estabelecimento vai ter que ser menor ou igual a 2 segundos. A porcentagem de sobressinal menor ou igual a 20%. Eu relaxei um pouco essa restrição. E eu agora coloco de maneira explícita que o maior valor do U0 em módulo tem que ser menor do que 80%, menor ou igual a 80%, para a referência do tipo degrau com amplitude de 10 graus. Além disso, eu solicito que vocês coloquem um elo de feed-forward, sendo proibido o uso de integradores nesse projeto que vocês vão fazer aqui. Tá? Em outros experimentos eu vou permitir de novo o uso de integradores, mas nesse experimento eu gostaria que vocês exercitassem o uso do elo de feed-forward. Chamando atenção para esse requisito aqui dos 10 graus e o 80%, quando você fizer o projeto com o RLTool, ele vai acabar aplicando um degrau na planta unitário. E esse degrau unitário é 1 radiano. Então, se a gente converter
de radiano para DEG e você colocar um radiano aqui dentro, você vai ver que dá 57 graus ou quase 60 graus. Ou seja, lá no RL Tool, quando você aplicar um degrau de unitário, você vai estar aplicando um degrau de quase 60 graus. Como aqui eu falo, 80% para degraus de 10 graus. Então, na verdade, o número que você deveria enxergar lá na tela do RL Tool seria 80% vezes 6 aproximadamente, ou vezes 5,7 aí com mais precisão, que vai dar algo em torno aí de uns 450%, e beleza. Então, o maior sinal de controle que você pode ver ali na tela deveria estar na ordem aí de uns 450%, tá? Então, fica a primeira dica aqui para facilitar a sua análise. Quantos pontos de operação eu vou solicitar? Eu vou solicitar que o grupo implemente 6 controladores, porque nós temos aqui 6 pontos de operação. Um em 15 graus, um em 30, 40, 50, 60 e 70 graus. Eu não coloquei pontos de operação além disso, porque eles vão gerar alguns problemas que eu não gostaria de tratar nesse momento. Então, façam um projeto para esses 6 pontos de operação, que já vai estar muito bom. Como entregáveis no dia do experimento, eu peço para que vocês levem as funções de transferência dos seus controladores no formato Zero Polygon, que é aquele formato padrão que vocês já estão acostumados a trabalhar. Eu peço também o diagrama de simulação do Simulink, já com todos os controladores projetados, as lookup tables implementadas, funcionando. Então, leve para o laboratório esse diagrama já funcionando. Se você tiver dúvida ou não conseguir, me procure, mas me procure com tempo hábil. Além disso, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte experimento numérico, tá? Vocês deveriam, então, fingindo que não tem o elo de feed-forward da malha, calcule o erro em regime para cada ponto de operação do seu projeto. Por quê? Porque o feed-forward ele vai estar entrando ali para resolver o problema de erro em regime permanente. E bom, logo você não se preocupou com o erro em regime e você fez o cálculo do seu projeto. A pergunta é, e se não tivesse esse elo de feed-forward, qual seria o erro em regime permanente para cada ponto de operação? Quantos por cento estaria errando para uma entrada degrau, né? E depois eu peço para que você elabore um sinal de referência de modo que teste todos os pontos de operação. Como dicas, eu dou as seguintes dicas. Vocês vão reparar que, além de você implementar as funções de transferência dos seus respectivos controladores, também vai ser necessário implementar uma lookup table para os pontos de operação e também para os feed-forwards. Para facilitar essa tarefa, uma forma de contornar essa implementação das lookup tables para os pontos de operação e também para os feed-forwards seria você implementar aquela equação do modelo estático do aeropêndulo que vocês levantaram lá no laboratório 2 ou lá no respectivo laboratório que vocês levantaram essa curva estática. Dessa forma, fica infinitamente mais fácil a implementação, porque você vai simplesmente implementar uma equação do tipo y igual a x mais b, algo de uma equação, um polinômio de primeira ordem. Então, é bastante vantajoso fazer a implementação dessa forma. Se você não quiser fazer a implementação dessa forma, ou se você tiver dúvidas, eu recomendo que você me procure para que eu explique isso de maneira bastante detalhada para você. Além disso, verifique se o sinal de controle atende aquele requisito que foi colocado aqui em cima. Não esqueça de forçar com que o requisito, o sinal de controle atenda aquele requisito, porque senão pode ser que a sua implementação não funcione lá na bancada. Ela provavelmente vai funcionar em simulação, mas não lá na bancada. Vou falar para vocês evitarem algumas regiões que eu chamo de região de transição do lugar geométrico das raízes, que eu já vou explicar o que é. E para facilitar a implementação, fixe uma estrutura comum a todos os controladores. Então, se você decidiu que você vai usar 5 polos e 5 zeros, utilize sempre 5 polos e 5 zeros em todos os seus controladores. Para fazer a implementação
do Lookup Table, da busca em tabela, eu recomendo você utilizar o Variant Transfer Function, é um bloco que surgiu acho que no versão 2017B do MATLAB. Então você tem que ter a versão 2017B ou superior instalada aí no seu computador. Eu tive que atualizar o meu, que eu usava o 2015. Esse bloco permite que você especifique os coeficientes da sua função de transferência durante a simulação. Então é exatamente o que a gente precisa. Então eu sugiro que vocês utilizem esse bloco em conjunto com o 1D Lookup Table para ficar bastante trivial aí a sua implementação. Tem alguns vídeos que são muito bons que podem ajudar vocês. Esses são vídeos do professor Aguirre, se eu não me engano ele está na UFMG. E ele postou esses vídeos no canal dele do YouTube. São vídeos assim, pessoal, de excelência. São vídeos realmente muito, muito bons. Então vale a pena dar uma assistida nesses 6 vídeos aqui para entender como que ele faz o projeto usando o lugar geométrico das raízes, porque isso vai facilitar infinitamente a vida de vocês, tá? O último exercício que eu peço para vocês fazerem é responder essas 2 perguntas teóricas aqui. O que é modelo de simulação e o que é um modelo de projeto? E a minha ideia é, lá no laboratório, pessoal, se você levar tudo pronto, você vai lá no lab, aperta o play e vai embora. Ou se você não quiser ir lá no lab, se você quiser ter uma atenção maior do professor, agende comigo um horário para que você venha aqui na minha sala e a gente faça o experimento aqui, porque o aeropêndulo é um dispositivo portátil, então a gente pode executar ele aqui na minha sala. Se você preferir não fazer o experimento lá no laboratório, mande um e-mail para mim que a gente agenda um dia para você fazer esse experimento em algum outro horário. Tudo bem? Você e seu grupo, obviamente, tá? Bom, então eu vou passar lá para o MATLAB e vou explicar os arquivos que eu estou entregando para vocês. Eu entreguei esse arquivo chamado projeto, ele está lá na pasta do Lab 5, projeto.m. Eu coloquei aqui 4 funções de transferência, que não necessariamente são as funções de transferência que eu pedi para vocês fazerem o projeto, isso é proposital, porque eu não gostaria que vocês ficassem copiando todos os meus projetos, mas eu dou as dicas. Então, eu tenho aqui a função de transferência do primeiro ponto, segundo, e eu calculo aqui o KF, que eu chamei de KF, mas lá aparece como K'Linha, né? Que seria o ganho do feed forward. Então, aqui já fica evidente, né, que o resultado esperado que eu gostaria que você chegasse o ganho de duelo de alimentação ali deveria ser algo como 1 dividido pelo ganho CC da função de transferência da planta. Note que aqui ele não depende da função de transferência do seu controlador. Então, esse é o resultado esperado. E aqui embaixo estão os controladores que eu fiz o projeto, que eles deveriam estar atendendo razoavelmente bem aos requisitos de desempenho, tá? E eu já deixei a tela do RLTool aberta, eu vou copiar ela aqui, colocar ela aqui, para que a gente não fique com um vídeo muito longo, porque não é a ideia ficar trabalhando, mostrando como é que o RLTool funciona. Então, o projeto que eu fiz foi o seguinte. Lá no MATLAB, eu rodei esse script, peguei o meu ganho KF1, que deu 37,72, e eu coloquei ele aqui, ó. Então, eu cliquei em Control System, cliquei aqui em Edit Architecture e selecionei essa arquitetura que tem um elo de feed forward. Normalmente ele vem selecionado com essa arquitetura de controle. Aqui eu simplesmente fiz a substituição para essa outra aqui, apertei OK, e aqui eu vou apertar Cancel para ele não estragar o meu projeto. E aí eu fiz o meu projeto do meu compensador e eu adicionei aqui aquele 37,72 para o ramo de feed forward, e para o meu compensador principal adicionei 2 polos, um em menos 18, outro em menos 18 e 2 zeros, e eu fiquei trabalhando esses zeros aqui. Bom, coisas que você precisa prestar atenção. Note que o meu sinal de controle ele está no limite, né? Está algo aqui em torno de uns 450%, então de fato ele está na beiradinha do limite ali que eu estabeleci. Então eu teria assim o melhor desempenho possível, digamos assim, porque ele está no batente, né? Mas tudo bem. O que você também tem que prestar atenção é, se você arrastar esses zeros, você vai notar que o seu Rootlocus
Nesse local aqui, ele muda a forma. Note que essa assíntota aqui de cima, agora ela entra e vai embora. Ela continua subindo. Se eu arrastar esse zero um pouquinho para a direita, olha só o que começa a acontecer. Ele começa a atrair. Se eu puxar mais um pouquinho, o que vai acontecer é que essa assíntota vai cada vez... Deixa eu tentar puxar aqui. Pronto, consegui. Olha lá, essa daqui é uma região que eu acho que é uma região ruim para você trabalhar. Por quê? Porque essa região, ela tem, digamos assim, essa assíntota, ela tem uma grande variação. Ó. Com uma pequena variação desse zero, essa assíntota muda bastante. Então, essa é uma região que você deveria evitar de trabalhar. Então, se você quer trabalhar com as assíntotas nesse formato aqui, então o que você faz? Então, agora eu puxo mais o meu zero, de modo que eu me afaste dessa região ruim, dessa região estranha. E aí eu trabalho mais ou menos aqui. Ou se você quiser trabalhar com a outra região, então você puxa ele, mudou, ok, agora eu atraio mais um pouco, de modo que se os meus polos de malha aberta, esse polo referente ao motor e esses dois polos par complexo conjugado, referente à dinâmica do pêndulo mesmo, tem alguma variação, porque você não sabe com perfeição onde é que esses polos de malha aberta estão, você tem uma dúvida nisso, basta ver que 4 bancadas fizeram 4 experimentos de identificação e 4 bancadas chegaram em alfa, beta e gama, que são os elementos do nosso modelo, bem diferentes, né? Não muito diferentes, mas com um certo grau ali de variabilidade. Então é uma boa ideia você tentar tornar o seu root locus, o seu lugar geométrico, um pouco mais robusto a essas variações. Então, esse daqui já seria um bom cenário. Se você tentar mexer agora nos seus polos de malha fechada, pronto. Provavelmente esse projeto aqui já quase resolve o nosso problema. Note que agora eu estou estourando aqui o sinal de controle, então nunca pode esquecer dele. Você vai ter que dar uma mexida aqui para tentar diminuir, talvez mexer mais um pouquinho, para que ele caia dentro, os polos de malha fechada caiam dentro dessa região branca e o sinal de controle caia dentro dos seus 450%. Uma dica para você diminuir o sinal de controle é você fazer o seguinte: você pode mexer nos seus polos reais, você pode tentar trazê-los mais próximos. Se você mudar eles, por exemplo, para 17, mexer um pouquinho só neles, vocês já vão reparar que o sinal de controle já automaticamente diminui. E aí, se você aumentar os seus polos de malha fechada, aumentar o ganho, né? Você vai reparar que agora fica bem mais fácil de você satisfazer esse critério do sinal de controle. Então essa é uma dica também que eu dou para vocês aí na hora de fazer o projeto. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Recomendo não deixar para fazer de última hora. Esse é um projeto que é bastante trabalhoso. São 6 pontos de operação. E, de novo, a ideia é que vocês não façam na correria ou façam simplesmente por fazer, mas que realmente sentem e explorem essa ferramenta do RL Tool e tentem identificar o uso do ferramental matemático que vocês têm, as regrinhas do root locus, que podem ajudar bastante a vocês. Em particular, os critérios do ganho e o critério do ângulo, que eu acho que são os que mais vão ajudar vocês, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para dar de dicas e explicações para que vocês consigam fazer esse trabalho na casa de vocês. E eu vejo vocês lá na aula de laboratório ou então aqui na minha sala se vocês marcarem horário. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.